irmãs aqui reunidos para celebrar a santidade em nossa vida, principalmente na vida de Santo Antônio de Pádua, que almejou durante toda a sua vida terrena a santidade e hoje está nos nossos altares sendo honrado e sendo lembrado como inspiração, como referência para todos nós. Acolhemos com alegria os diáconos que hoje completam um mês de diaconato. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo sim e por buscarem a santidade no sacramento da ordem. Meus irmãos, nós ouvimos na liturgia de hoje, na primeira leitura, a história de Nabote e Acabe. Nabote que tinha uma vinha e Acabe que queria como rei tomar posse dessa vinha, mas que não conseguia. Nabote era resistente, não querendo dar a vinha para o rei Acabe. O rei Acabe até mesmo chora, fica tristonho por não tomar posse da vinha. Mas eis que no final da história ele consegue conquistar, tomar posse da vinha. Me faz lembrar de muitas vezes nós sermos resistentes a Deus tomar posse do nosso coração, tomar posse da vinha do nosso coração. Se nós não deixarmos Deus tomar posse da nossa vida, meus irmãos, nós de fato não vamos produzir frutos, não vamos muito longe na nossa vida. Se queremos ser santos, não confiemos tanto nas nossas forças, nas nossas capacidades, mas confiemos-nos ao Senhor, entreguemos nossa vida ao Senhor. Foi assim que fez Santo Antônio, não foi resistente à vontade do Senhor na sua vida, abriu-se todo inteiro para que Deus fizesse acontecer a santidade em sua vida. Por vezes, essa resistência da nossa parte se dá porque os nossos pecados ainda falam mais alto. E nós ouvíamos no Evangelho Jesus falando da lei do talião, uma lei antiga que era voltada à vingança. Se você apanhasse na face, você poderia retribuir, retrucar com a mesma medida, olho por olho, dente por dente. Jesus veio quebrar esta lei. Eu, porém, vos digo, ele diz, responda ao mal com o bem. Não vamos deixar crescer o mal nos nossos relacionamentos. E tudo isso faz com que nós, meus irmãos, nos abramos à graça de Deus. Abrir-se à graça de Deus não é só quando nós estamos rezando na intimidade com Deus, mas é no nosso dia a dia, a partir das nossas atitudes, a partir desse espírito do bem, deixar o bem acontecer, falar mais alto, mesmo que muitas pessoas respondam a nós com o mal, nós somos chamados a cortar esse mal pela raiz, retribuindo com o bem. Foi assim que Deus fez conosco. Como diz a Sagrada Escritura, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, Deus nos salvou, mesmo sendo nós inimigos dele, com as nossas ingratidões, com as nossas atitudes perversas. O cristão é chamado a fazer a diferença neste mundo, a responder tudo o que recebe com o bem. E a partir disso nós podemos chegar na vida de Santo Antônio, que nos ensina a lei do amor, a lei da caridade, que é muito mais do que lei, que é a vida, é a vitalidade para nós.
Por isso que Jesus, quando nos dá o novo mandamento, Ele nos ordena a amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Parece talvez um pouco pesado ouvirmos de Jesus: eu vos ordeno, mas é porque faz parte da nossa vitalidade. Pelo amor nós nos mantemos vivos, nós nos mantemos de pé. Assim como nós temos tantas ordens na nossa vida. A ordem de respirar, sem respirar nós não vivemos. A ordem de se alimentar é uma ordem natural, faz parte da nossa vitalidade, de nos mantermos de pé, vivos. E Jesus acrescenta a ordem do amor, para nos mantermos vivos espiritualmente, para nos mantermos vivos diante de Deus. E Santo Antônio vai nos ensinar então, meus irmãos, esta lei, esta ordem de Deus de vivermos a caridade. Nós vemos que Santo Antônio, ele inicia a sua caminhada de fé e a sua entrega a Deus, adesão total a Deus, vendo o testemunho dos mártires franciscanos. Que maravilha! Nós vemos o resultado de um santo olhando outros santos entregarem sua vida pela causa do reino. Às vezes a gente pensa assim: o que eu faço ninguém leva em conta, não chama atenção, mas às vezes pode chamar a atenção de alguém. É claro que nós não fazemos as coisas para mostrar para os outros, mas o nosso testemunho pode fazer muitos santos, pode fazer florescer muitos santos na nossa caminhada, na nossa família. As pessoas nos observam. Santo Antônio observou o testemunho dos mártires e buscou também esse caminho, almejou o martírio, almejou a entrega total a Deus, a partir de outros testemunhos. Então, a santidade, meus irmãos, começa com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, com as pequenas coisas que fazemos. Não precisamos fazer grandes coisas para sermos santos, mas precisamos viver no dia a dia a nossa santidade, o cotidiano da nossa história, aquilo que está ao nosso alcance. E assim formou-se aos poucos a santidade de Santo Antônio. Santo Antônio partilhava os pães do convento para os pobres. Por isso, a bênção dos pães. Homem que sabia partilhar, sabia multiplicar aquilo que tinha, que soube alimentar os necessitados. Mas não só os necessitados de pão, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Por isso, Santo Antônio também foi um grandiosíssimo pregador da palavra de Deus. Da sua boca saíam as palavras do Evangelho, não só da sua boca, mas da sua vida, das suas atitudes, saíam palavras, saía a vida do Evangelho na sua vida. Por isso nós até podemos conferir lá em Pádua a grande graça de Santo Antônio manter a sua língua intacta. A língua de Santo Antônio ainda hoje está incorrupta, sinal de que ele pregou a palavra. Da sua língua, da sua boca saíam palavras de vida eterna. Como é difícil isso, não é verdade? Às vezes nós pecamos mais com a língua do que com as atitudes, com as mãos, com os passos, com outras coisas. Pecamos muito mais com a língua muitas vezes.
E às vezes nem nos damos conta que esta mesma língua recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo sentido de pregador, Santo Antônio é considerado o martelo dos hereges, homem que defendeu a fé, que não teve medo de falar a verdade da fé, que converteu muitos homens a Deus. Como está a nossa coragem, a nossa ousadia de anunciarmos a palavra de Deus, meus irmãos? Hoje em dia, nos abafam tanto por aí, parece que falar do Evangelho é proibido, parece que falar de Jesus é ultrapassado, mas nós não podemos ficar com isto, precisamos anunciar com coragem, porque é andar contra a corrente do mundo. Sempre foi assim. Nós precisamos ser ousados. Santo Antônio enfrentou muitos desafios, muitas dificuldades, mas nem por isso hesitou em anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo fez milagrosamente uma mula ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, para mostrar a verdade da Eucaristia diante dos hereges, diante dos que não acreditavam. Então nós precisamos ser mais ousados. Muitos não queriam ouvi-lo. Ele ia para os peixes, para as lagoas, e os peixes vibravam, pulavam, ouvindo as pregações de Santo Antônio. É um grande homem. Se fecham as portas de um lado, meus irmãos, vamos para outros. Não vamos hesitar em anunciar o Evangelho, porque assim também fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim fizeram com os apóstolos, assim fizeram com Santo Antônio, mas não deixaram de pregar o Evangelho. Santo Antônio, um grande missionário, saiu de Lisboa, sua terra natal, e foi para vários cantos do mundo, Marrocos, França, Itália, pregando o Evangelho. Ele tinha na mão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós vemos que Santo Antônio, com a sua vida missionária, já começa a ser o santo do povo, o santo que estava sempre em contato com o povo. Por isso que hoje ele é tão popular, tão amado pelo povo brasileiro também, porque Santo Antônio, desde a sua vida terrena, foi santo do povo. Nós não precisamos fugir das pessoas para sermos santos, mas nós precisamos fugir do pecado, fugir das más inclinações, das perversidades deste mundo, evitar as ocasiões, mas fugir das pessoas jamais. O santo é enviado por Deus para ser um canal de Deus, um canal da graça de Deus para as outras pessoas. Santo Antônio morreu com 36 anos de idade, muito novo e totalmente esgotado, segundo a história deste santo. Esgotado porque se consumiu totalmente por amor ao Evangelho, por amor a nosso Senhor. Muitos de vocês têm mais de 36 anos e podemos dizer assim, fazer talvez um exame de consciência. Se com 36 anos Santo Antônio fez tudo isso, fez tantas coisas maravilhosas e alcançou a santidade, será que eu, na minha idade, nesse tempo que eu já vivi, como eu estou caminhando? Qual é o rumo que eu estou seguindo? Será que eu estou seguindo também este caminho
do consumir-se de amor por Deus? Santo Antônio, podemos dizer que foi como esta vela que vai se consumindo toda inteira do lado do altar, para iluminar o altar, lugar do Senhor. Nós também, meus irmãos, vamos ser como esta vela que se consome de amor, que se consome de zelo pelo Senhor, pelas coisas sagradas, e procura iluminar com essa pequena chama o mundo. Nós somos chamados a ser assim. Com 9 meses de falecimento foi canonizado. Que maravilha! Tornou-se doutor da igreja ao longo da história, porque ensinou a palavra. Deu o maior dos remédios para o mundo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este menino que está no seu colo é o menino Jesus, visto por um homem, por um Senhor que havia acolhido ele em sua casa, em uma de suas pregações. Santo Antônio tinha tanta intimidade com Jesus, que Jesus até mesmo aparecia para ele em forma de menino, de criança, pequenino, para dizer: Antônio, eu quero que tu sejas pequenino, eu quero que tu sejas humilde, simples, por isso franciscano, para que eu possa crescer na tua vida. Que nós sejamos assim, meus irmãos, pequeninos no colo de Deus, para que Ele cresça em nossa vida. E para terminar, quero ler uma pequena frase de Santo Antônio nos seus escritos espirituais. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Como diz São Gregório, há uma lei para o pregador, que faça o que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras.